Seu tom aberto, meu pastor. Amém, igreja. Boa noite. Muito bom estar junto com vocês aqui nesse culto especial, culto de Santa Ceia, que nós estaremos aqui celebrando a morte e a ressurreição do Cordeiro. Então, antes de nós iniciarmos essa mensagem da noite, gostaria de orar junto com a igreja, pedindo para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade entre nós, falando em nossos corações, ministrando na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas emoções, para que ao término desse culto, nós possamos verdadeiramente dizer, verdadeiramente o Senhor falou comigo nesta noite. Gostaria de convidar a igreja para fechar os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos como filhos e filhas do Deus Altíssimo, sermos, ó Deus, convidados para se assentar, ó Deus, na mesa do Cordeiro. Obrigado pela tua presença entre nós, obrigado pela ministração do Espírito Santo, que a cada dia tem fortalecido o nosso caminhar. Agora, Pai, nós pedimos sensibilidade espiritual sobre a nossa vida, para entendermos aquilo que o Senhor deseja falar em nossos corações. Assim, Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema da reflexão que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite é Santa Ceia, o cuidado de Deus com seus filhos. Se hoje nós estamos aqui celebrando esse culto de Santa Ceia, é porque Deus tem cuidado de nós. E eu acredito que você não tem dúvida a respeito disso. Se hoje nós temos o acesso à presença do Deus Altíssimo, foi porque Deus tem cuidado de nós. Foi porque a redenção, a remissão dos nossos pecados foi concluída em Cristo Jesus. Então Ele, através do seu cuidado, do seu amor, nos proporciona a oportunidade de entrarmos na presença dEle. Isso é o cuidado de Deus. E quando a gente fala do cuidado de Deus, Deus colocou essa mensagem no meu coração na sexta-feira, a gente vai ver o cuidado de Deus de diversas formas. Nas promessas que se cumpre, na provisão diária, o cuidado de Deus se cumpre na nossa vida através do suprimento de uma necessidade que passamos, dos livramentos que muitas das vezes nós não vimos, mas Ele tem cuidado de nós e nos protegido. Pegando um exemplo aqui que o pastor Jorge falou do falecimento do seu Bernardo. A irmã Terezinha, uma mulher de oração, uma serva fiel, ela tinha uma promessa, que o Senhor Jesus Cristo iria resgatar a sua família. Ela morreu. Mas mesmo após a morte da sua filha, o cuidado de Deus permanece vivo, ao ponto do seu Bernardo declarar que gostaria de se batizar. E ali começa todo um processo. Um idoso de 95 para 96 anos. Todo um processo de aula de batismo, arrependimento, fé em Deus, quebrantamento. E ali o que a gente vê? O cuidado de Deus. Não apenas com aquele que está ali, mas com a sua falecida esposa que tinha uma promessa de ver o seu marido rendido ao Senhor. Então, o cuidado de Deus, irmãos, ele acontece de diversas formas na nossa vida. Nós que não temos a sensibilidade para identificar esse cuidado. Nós que não temos essa sensibilidade.
essa semana, na sexta-feira, uma irmã me mandou uma mensagem e falou assim: pastor, no trabalho do meu esposo, foi feito um almoço lá e sobrou muita comida. E o patrão autorizou ele trazer alguns potes de alimento para casa. Está aqui bem condicionado, um alimento nutritivo, gostoso. O senhor teria alguém para abençoar uma vida, alguém que aceitaria? Porque é muita comida que sobrou. Eu falei: eu sempre tenho alguém que está passando pela dificuldade. Marquei um horário com ela, 12h30, passei na casa dela, peguei aquelas vasilhas de alimento e fui na casa de um irmão que não congrega junto conosco, mas é um irmão que eu tenho grande apreço e conheço. Ele é um idoso, passa muita dificuldade, muitas dificuldades materiais, financeiras, uma pessoa muito simples. E quando eu cheguei lá, eu vejo o cuidado de Deus na vida daquele homem. Porque quando eu o chamo, ele fala para mim: pastor Edenilson, eu tenho 2 filhos deficientes que você conhece, e eu já estava preocupado porque eu não tenho comida, eu tenho apenas 2 ovos para o almoço. Mas o cuidado de Deus é tão zeloso, é tão grandioso na vida dos seus filhos, que ele via a provisão certa. No dia 5 de janeiro, eu saí para trabalhar e voltei todo quebrado, porque me envolvi num acidente de moto. Em cima do viaduto de Alcântara, bati em uma velocidade considerada na traseira de um rapaz que simplesmente, não sei por qual motivo, parou o carro no meio do viaduto. Um dia que estava chovendo, serenando, e quando eu vi, sem nenhuma iluminação ligada, alerta, seta, nada, quando eu vi, só deu tempo de eu falar misericórdia. E eu falei: misericórdia, Senhor. Buf! Fui injetado por cima do veículo dele, caí em frente ao carro, no farol esquerdo dele, fiz um rolamento e caí na outra pista. Lesões: apenas um corte, 10 pontos na sola do pé, uma lesão, um inchaço na coluna, na canela, e ali deitado no asfalto, eu falei: Senhor, obrigado pelo seu cuidado. Porque eu sabia que as lesões tinham sido superficiais. Então eu vi ali o cuidado de Deus. E quando a gente fala sobre esse cuidado, a Bíblia tem diversos exemplos, mostrando como Deus é um Deus zeloso, que cuida de nós, como Ele é um Deus maravilhoso, que nos sustenta. E a gente vai falar um pouco sobre esse cuidado. Só que muitas das vezes, a gente está com o coração tão acelerado, que a gente não consegue identificar esse cuidado acontecendo no nosso dia a dia. Não conseguimos. Mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, amém? Deus tem cuidado da sua família, amém? Deus tem cuidado de nós. E quando a gente fala sobre esse cuidado, a gente vê Deus, agindo, falando, Deus trazendo a manifestação do seu poder sobre a vida do seu povo. Vou dar alguns exemplos para vocês que falam sobre esse cuidado de Deus. E com certeza, se eu fosse dar a oportunidade, cada um teria aqui um testemunho para dizer: foi o cuidado de Deus, foi a mão de Deus, foi o milagre de Deus. Eu tenho certeza disso, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado desse ministério, dessa igreja. Deus tem trago a provisão que precisamos a cada momento, desde a primeira sapata que nós cavamos aqui até hoje.
Deus tem manifestado o seu poder e o seu cuidado com essa igreja. Mas na Bíblia a gente vai ver o cuidado de Deus quando o povo saiu do deserto e Deus mandava o maná. Diariamente tinha um maná. Quando o povo sentia sede, lá em Êxodo, Êxodo 17, Deus fez brotar água da rocha. Quando o povo estava andando no deserto, porque o deslocamento no deserto, a orientação no deserto é muito difícil, as dunas se movem conforme o vento, o que Deus fez? Deus enviava uma coluna de nuvem, aonde o povo poderia se orientar e seguir aquela nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam. E à noite tinha uma coluna de fogo para aquecer os filhos de Deus, para espantar as feras do deserto. Tudo isso é o quê? O cuidado de Deus. Nós que somos ansiosos demais, nós que nos preocupamos demasiadamente e esquecemos desse cuidado, desse amor, desse zelo. Então, é um pão que vem dos céus, é água que brota na rocha, é uma orientação, é um cuidado, tudo isso é o cuidado de Deus. Então ele guiou o povo com a coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, protegendo. Ou seja, no lugar onde não havia alimento, água ou direção, Deus se tornou provisão, segurança e guia. Deus é maravilhoso. E no Novo Testamento, irmãos, tem um texto que deixa bem claro esse cuidado. Eu quero ler com você aí, Mateus 6:30, fazendo um favor, abra a sua Bíblia aí, que a gente vai ver esse cuidado falado através dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele tem cuidado de nós. Você que está nos visitando, se você estiver sem a Bíblia, você poderá acompanhar a leitura através aqui da mídia. Diz assim em Mateus 6:30: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nós nos vestiremos, porque o gentio é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam de todas elas. Mas busque primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Esse texto, irmãos, ele é maravilhoso. Parece que ele é um bálsamo para acabar com a nossa ansiedade. O Pai que está nos céus tem cuidado de vocês. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. Cuidado de Deus. E quando nós lemos esse texto, nós aprendemos aqui 4 bases, 4 fundamentos muito importantes que a gente deve guardar no coração, irmãos. Nós não podemos ter dúvida sobre a nossa filiação e como o nosso Pai nos protege e nos guarda.
O primeiro tópico eu falo que o provedor do cuidado é o Pai que está nos céus. Um pouco mais à frente, quer dizer, antes, Jesus, quando ele vai introduzir a oração do Pai Nosso, ele começa como? Pai Nosso que estás nos céus. E novamente aqui, nesse texto que nós lemos, nós vamos ver Jesus utilizando esse exemplo. Quando ele diz no 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está no céu. Então, o provedor do nosso cuidado é o Pai que está no céu. Isso revela algo profundo, irmãos. Nós não servimos a um Deus distante, a um Deus que está longe de nós, mas nós servimos a um Pai cuidadoso. Um Pai cuidadoso. Um Pai que cuida, protege, sustenta e se preocupa com seus filhos. Irmãos, quantos testemunhos eu tenho para falar do cuidado de Deus. Ano passado, eu preguei aqui na igreja, no culto de quarta-feira, sobre os corvos. Vocês sabem que eu sou um profissional autônomo, tive que fazer uma cirurgia e fiquei 30 dias sem trabalhar. E eu fui e falei, Senhor, como eu vou honrar os meus compromissos? Aí Deus falou, aquieta, enviarei corvos para te sustentar. Como fez com o profeta Elias. E quem foram esses corvos? Meus amigos, meus irmãos, minha liderança, meu pastor Renê e Jaísa. Amigos que no momento da minha necessidade, da ausência de trabalho, trouxeram a provisão. E o que é isso, irmãos? Cuidado de Deus. O cuidado de Deus não é apenas quando vem uma mão sobrenatural sobre a sua vida, mas quando o irmão olha para você, quando o irmão estende as mãos para você, quando o irmão, mesmo não tendo um recurso para te ajudar, ele fala, eu estou orando por você. Quando aquele irmão diz, meu irmão, eu estou aqui contigo, o que você precisar, conta comigo. Tudo isso, irmãos, é o cuidado de Deus. Então, Deus é um Pai zeloso, cuidadoso, um Pai que protege, um Pai que não, irmãos, não abandona os seus filhos. Não abandona os seus filhos. E quando nós participamos da ceia, o que faremos daqui a alguns minutos, nós lembramos que foi o amor de Deus, enviando o seu Filho aqui na terra, que nos proporcionou ter o perdão de pecados, sermos uma milícia de remidos, filhos e filhas do Deus Altíssimos, lavados, remidos, perdoados de todos os nossos pecados, pelo cuidado e pelo amor divino. A ceia nos lembra que nós somos filhos cuidados por um Pai celestial. Irmãos, filhos cuidados por um Pai celestial. Talvez você não tenha desfrutado de um amor paterno aqui na terra. Talvez a ausência do seu pai é um vácuo na sua vida, seja pelo falecimento, seja pela omissão dele. Mas nunca esqueça isso. Você tem um pai que cuida de você. Pode aplaudir o seu pai que está nos céus? Não esqueça isso. Você tem um pai que cuida de você. É um pai zeloso, cuidadoso, provedor. Um pai que te sustenta com uma destra fiel,
que te coloca debaixo da poderosa asa do Altíssimo. É um Pai que cuida de você. Então, nunca esqueça isso. O provedor do cuidado é um Pai que está nos céus, mas a presença dele se manifesta na nossa vida, usando também os nossos irmãos. Segundo tópico, o cuidado de Deus se manifesta na provisão. Na provisão. O texto diz assim: o Pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam. E diz assim: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então, o cuidado de Deus se manifesta na provisão, nos cuidados de Deus. No deserto, Deus deu maná. No Novo Testamento, Deus nos deu o pão da vida, Jesus Cristo, para prover a nossa salvação. Então, na Santa Ceia, o pão representa o corpo de Cristo entregue por nós. Isso nos lembra que Deus não cuida apenas da necessidade material do seu povo, mas também da necessidade espiritual que nós precisamos. Necessidades espiritual. Ele cuida principalmente da nossa necessidade espiritual. O maior cuidado de Deus foi providenciar a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. Então, durante a caminhada de Israel no deserto, conforme nós falamos na introdução, Deus protegeu o povo de inimigos, perigos e dificuldades, e também foi um Deus provedor, porque Ele cuida de nós. Ele não apenas é um Pai zeloso, Ele não apenas supre as nossas necessidades como um Pai provedor, seja ela material e espiritual. Ele também é um Pai que tem um cuidado. O cuidado de Deus se manifesta na nossa proteção. Está lá no terceiro tópico. O cuidado de Deus se manifesta na nossa proteção. O que diz lá no Salmo 121? Irmãos, o Salmo 121, de 8 versos, 7, fala sobre proteção. O Senhor te guardará. Salmo 91, diz lá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E seguindo o texto diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então, o cuidado de Deus se manifesta na proteção. Na proteção. Como Deus nos protege. Quando eu estava escrevendo o esboço dessa ministração, eu lembrei de um acontecimento, de um fato que aconteceu com meu irmão mais velho. Meu irmão estava vindo do trabalho, estava vindo de van, e quando ele chegou nesse escorrego do Jardim Catarina, quando a van parou, 2 homens levantaram do mato que estavam escondidos e anunciaram um assalto. E o motorista da van, o meu irmão, na porta, já desembarcando, o motorista da van acelerou. E aqueles homens malfeitores descarregaram as armas em cima da van. E meu irmão estava na porta. E um disparo pegou nas costas dele, na direção do pulmão dele. E ele sentiu aquele impacto muito forte nas costas, caiu dentro da van, e o motorista arrancou, e ele foi levado para o hospital. E quando chegaram no hospital, tiraram o casaco, tiraram a blusa, e estava lá
o furo do projétil. E o médico falou assim: precisamos fazer uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, para ver aonde o projétil parou, para então fazermos a cirurgia. E quando fez o procedimento, aonde estava o projétil? Aonde? Furou o casaco, furou a blusa, mas parou na pele dele. Ele tem a cicatriz até hoje, porque tomou um pontinho na pele. Proteção, irmãos. Cuidado de Deus. Alvejado numa distância de 5, 6 metros, uma arma de fogo que pode causar um dano terrível na nossa vida, fura o casaco, fura a blusa, faz um pequeno orifício na pele, mas não entra. Cuidado de Deus. Aí você poderia falar assim: ah, pastor, eu conheço seu irmão é lutador de jiu-jitsu, é advogado, gosta de malhar, musculoso, então foi o músculo dele. Na época ele era magrinho. Cuidado de Deus, Ele nos protege. Quantas vezes Deus nos livrou das coisas que nós nem percebemos? Diversas vezes. Diversas vezes. Às vezes foi um pneu que você furou, você teve que parar. É um livramento que Deus estava te dando. O cuidado de Deus é uma coisa tão linda. Nós temos uma irmã que se mudou aqui, foi para Campos, irmã Edilene. Um dia trabalhando, Edilene me assistindo, ligando 1, 2, 3 vezes. Eu falei: gente, eu vou parar para atender Edilene. Encostei a moto, e aí fui conversar com ela. Ela queria uma coisa muito simples. Pastor, eu comprei um vestido, não dei em mim, eu queria dar de presente para sua esposa. Falei: seja bem-vindo. Mas naquele episódio que eu parei a moto, a 200 metros na minha frente começou um confronto entre a polícia e ladrões. Se eu não tivesse parado para atender o telefone, eu estaria justamente ali, no meio daquele confronto. Irmãos, você consegue ver com esses exemplos, com a palavra, como Deus cuida de você. Mas você não entende isso. Você resmunga, você critica, você não consegue ver porque não tem sensibilidade espiritual. Porque quando você acorda, é o cuidado dele na sua vida. E nem obrigado, muitas das vezes, nós sequer falamos ao nosso Deus. Então Deus, irmãos, Ele nos protege, Ele nos livra, até mesmo quando nós não percebemos. Quando nós participamos da ceia, lembramos que o sangue de Cristo nos protege espiritualmente. É Ele que lava a nossa mente. Assim como o sangue do Cordeiro, no Êxodo, Ele livrou as famílias do anjo da morte, assim é o sangue de Cristo na nossa vida, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Proteção divina. Deus protegeu o povo na primeira Páscoa, e hoje o sangue de Jesus nos cobre com graça e perdão. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Para a gente finalizar o quarto tópico, o cuidado de Deus se manifesta na graça que nos trouxe à mesa.
Não tem nenhum bonzinho aqui não, irmãos. Você acha que você é bonzinho? Não somos. Não somos. Precisamos ser ministrados em diversas áreas da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz: terrivelmente corrupto é o coração do homem. E você sabe por que nós podemos tocar nesses elementos? Pela graça, pela misericórdia e bondade de Deus. O cuidado de Deus se manifesta na graça que nos trouxe à mesa. É Ele, irmãos. É Ele que fez todas as coisas. Foi Ele que fez o sacrifício. Ele que doou o corpo, o sangue. Foi Ele que preparou a mesa. E foi Ele que foi lá fora. Quando você estava morto nos seus delitos e pecados, Ele foi lá, te resgatou, te lavou, te remiu, te purificou e falou: senta na mesa que agora você é meu filho. Não foi por você, foi por Ele. O morto não pode fazer nada por si mesmo. O morto, ele está inerte a qualquer atividade. Assim éramos nós. Mas a graça dele foi ao nosso encontro. Uns vieram por amor, outros vieram pela dor. Outros Deus teve que jogar um anzol na narina e trazer. Vem cá. Mas veio. E hoje desfruta da graça. Irmãos, ainda tem gente que foge dessa graça. Tem gente que não consegue entender esse amor sobrenatural divino. Quanta ignorância. Talvez, irmãos, o maior milagre não seja apenas Deus cuidar da nossa vida diária. O maior milagre é Ele nos permitir sentar na mesa. O maior milagre é Ele permitir eu e você sentarmos na mesa. Nós não estamos aqui por merecimento, mérito. Estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Foi o cuidado de Deus, irmãos. Foi o cuidado de Deus que nos alcançou de diversas formas. Foi o cuidado de Deus que nos perdoou. Foi o cuidado de Deus que nos restaurou. Foi o cuidado de Deus que nos trouxe até aqui à mesa do Senhor. Cada vez, irmãos, que nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: Senhor, obrigado, porque o teu cuidado me trouxe até aqui. Eu não tenho palavras para descrever a gratidão que eu tenho a Deus pelo cuidado que Ele tem por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos e pela igreja do Senhor. Eu não tenho palavras para descrever. E talvez você possa pensar algo assim: pastor, você fala desse cuidado, mas muitas pessoas, servos de Deus, estão morrendo, sofrendo, com doenças, ou são mortos no mundo afora, pela perseguição religiosa que se alastra. Verdade. Mas mesmo assim, o cuidado de Deus se manifesta. Porque quando os nossos olhos se fecham aqui, nós somos recebidos na eternidade. Pelo cuidado e o amor de Cristo na cruz. Conclusão. Hoje, ao participar da Santa Ceia, lembre-se
Deus cuida de você. Nunca esqueça isso. Ele cuidou do povo no deserto, Ele cuida das aves do céu e Ele cuida da sua vida. Mas o maior cuidado foi Cristo na cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida, perdão e comunhão com Deus. Por isso, quando você pegar o pão e o cálice hoje, faça isso com gratidão no coração e diga: Senhor, muito obrigado, pois o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de nós. Feche os seus olhos e ore junto comigo, em nome de Jesus. Aleluias. Levante as suas mãos. Querido Deus, amado Pai, meu Senhor, nós estamos nessa noite de domingo, celebrando, glorificando e exaltando o Teu santo nome. E hoje, Senhor, queremos expressar um sentimento de gratidão. Porque, Senhor, até mesmo quando nós não conseguimos enxergar, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo pão diário que tem chegado, Senhor, até a nossa mesa. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu amparo, pelo Teu consolo, pelo Teu cuidado que tem se manifestado na nossa vida a cada manhã, quando abrimos os nossos olhos. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com os nossos filhos, nossos netos, guardando-os da doutrina maligna desse mundo, colocando Teus anjos acampado ao redor, ministrando a sua paz, a sua proteção e a sua vigilância. Ó Deus, traz, Senhor, sensibilidade aos nossos corações, para enxergarmos na rotina diária do nosso dia o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua provisão, que tem se manifestado na nossa vida a cada manhã. Senhor, obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com esse ministério. Celebramos a Ti, Senhor, pelos 29 anos, que em cada culto a Tua presença, a Tua provisão, o Teu milagre tem nos alcançado. Se nós chegamos até aqui, Senhor, foi pelo Teu cuidado, Pai, foi pelo Teu amor, foi pelo Teu sustento, foi pela direção do Espírito Santo de Deus, e nós Te somos gratos. Deus, coloca no coração do Teu filho e da Tua filha nesta noite. Talvez ele não se sinta amado, talvez ela não se sinta amada, mas coloca hoje no coração dele e dela, que eles são amados pelo Deus Altíssimo, e que o Senhor tem cuidado de cada um deles, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus, pelo Seu cuidado, em nome de Jesus. Enquanto os elementos serão distribuídos, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, e cantar esse louvor.
Toma-me, rendido estou. Meu Jesus.